Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Fórmula 1. Max Verstappen é tetracampeão mundial. Após chegar à corrida de Las Vegas em quinto, ele só precisava garantir que o Norris não encurtasse a distância em pelo menos 3 pontos e ainda ampliou um pontinho, né? Tipo, ele chegou em quinto, o Norris em sexto. Tecnicamente isso dá 2 pontos de vantagem, mas o Norris fez a volta mais rápida, que virou um prêmio de consolação para o piloto britânico. Uma corrida que a McLaren foi bem assim inócua, né? O carro bem abaixo, né? O Norris ainda ficou um pouquinho mais no pelotão da frente, né? O Piastri chegou em alguns momentos está brigando mais com o pelotão de trás, o que não era esperado, né? Tipo, a McLaren normalmente está andando bem mais próximo dos líderes, né? Normalmente é o melhor carro. E a questão que muita gente vai falar também daquele mini DRS, que foi tão controverso lá em Baku, né, naquela disputa, né, que ele teve com o Leclerc e o Piastri, né, que teoricamente teria dado a vantagem. E assim, né, eu acho que hoje pode realmente ter sido muito impactante, porque essa pista ela teria uma grande vantagem para esse tipo de dispositivo. Então, assim, é uma corrida que a vitória vai para George Russell, liderou basicamente todas as voltas, né? Uma volta que não liderou porque o Hamilton, tipo assim, estendeu mais a parada e tudo isso, mas foi impressionante ali, tipo, o desempenho da Mercedes. O Hamilton escalou o pelotão, conseguiu chegar na segunda posição. Mercedes hoje reviveu seus dias de glória da era híbrida porque foi fácil o melhor carro, né? E aí a gente teve a Ferrari chegando ali em terceiro e quarto, com o Sainz em terceiro, o Leclerc em quarto. Os ambos ali que tiveram seus momentos ali de estranheza. E a Ferrari, né, tipo assim, ela teve um momento que o Leclerc passa o Sainz e aí faz uma estratégia de estender o pit do Leclerc, né, para ver se ele consegue de alguma forma ameaçar a corrida ali do Hamilton, naquela briga pelo terceiro lugar. Só que eu acho que a Ferrari erra ali, porque eles estendem tanta parada do Leclerc que no final das contas ele não consegue assim, ter tempo suficiente para ultrapassar o Verstappen e para buscar o Sainz também, né? O próprio Sainz ali não quis saber, também já está de aviso prévio e não vai querer abrir mão de um pódio agora, né? Mas a estratégia da Ferrari foi muito perdida bem, o fim de semana inteiro, né? E assim, né? Foi uma corrida em que a Mercedes no final, tipo, o Russell sobrou, isso já era meio que esperado, e o Hamilton, para mim, se não tivesse errado na classificação, era o grande favorito para a vitória, porque o ritmo de corrida dele não era pouco mais forte que o do Russell, não. Mas a questão é que ali o Hamilton tem que parar de errar tanto nas classificações, é onde ele está perdendo muitas oportunidades nessa temporada. E o Verstappen chegando na quinta posição, maximizando mais uma vez um resultado, né? É a demonstração do quão brilhante ele é, né? Porque muita gente fala que é só o carro, esse ano é uma demonstração que não é só carro, né? Porque a Red Bull virou uma tranqueira em algumas provas e tava lá o Verstappen para sempre somar alguns pontos, para sempre tirar um coelho da cartola. E assim, hoje mais uma prova dessas, né? A Red Bull não tá lá grandes coisas, mas ele dá um jeito de algum momento estar à frente das Ferraris, de estar à frente ali em algum momento até do Hamilton, chega a colocar-se na segunda posição. Mas, e assim, é muito do brilhantismo dele, né? E uma prova que o primeiro stint foi muito fundamental, né? Porque é onde teve o maior desgaste de pneus, né? Teve um momento que o carro estava virando 38, do nada viraram 40, 42, né? Tipo, viraram tempos de volta muito elevados. E aí é aquele negócio, né? Tinha que escolher o momento certo para parar, né? Tipo, o próprio Sérgio Pérez, ele tem um largar de pneu duro, né? E aí que para mim foi até uma desvantagem, né? Porque quando ele foi parar, tipo, ele foi estender a parada dele, só que ele perdeu tanto tempo com o pneu no final da vida útil, né? Que tipo, ele estava ultrapassado do Huckenberg, na hora que ele voltou do box ele estava 11 segundos atrás em 4 voltas, de tanto que o desgaste de pneus tinha influenciado. Então, é aquele negócio, às vezes você tem que arriscar mesmo assim, encurtar o pit quando o ritmo não tá bom, né? E não foi o que a Red Bull fez, tentou estender ali para ver se ganhava depois, mas foi, por incrível que pareça, só ali naquele primeiro stint que os pneus realmente se degradaram demais, mas acho que até transformou a corrida em algo muito mais bacana do que a gente imaginava, né? Tipo, a corrida ficou um pouquinho mais agitada. Assim, ano passado a corrida foi até menos agitada que essa, né? Mas a questão é que hoje, né? Tipo, não tivemos uma grande batalha pela vitória como tivemos ano passado e a gente teve mais disputas no meio do pelotão. Mas de qualquer maneira, uma corrida que no final ela reforça aí o Verstappen mostrando porque é o melhor piloto da categoria. Tipo, eu acho que foi talvez o piloto do dia ter sido o Hamilton, né? Porque o Hamilton foi realmente brilhante saindo de décimo para segundo lugar. Mas o Verstappen, ele tá mostrando aí porque merece esse tetracampeonato, porque foi um campeonato difícil, foi um campeonato que as coisas saíram muito de sintonia e ele precisou tirar
no braço em muitos momentos. E esse momento assim dele ser campeão, depois daquela demonstração brilhante lá no GP do Brasil, né, é muito merecido. Eu acho que assim, o Norris não merecia esse título. Para mim, assim, com o carro que ele teve, ele era para ter ganhado umas 7 ou 8 corridas se ele quisesse ser campeão. Porque a gente pode até analisar, não é nem uma questão sobre a velocidade do Norris. Eu não acho que o Norris é lento, ele é rápido, né? O piloto tem talento, ele tem velocidade, mas é um cara, a falta de espírito, a falta de consistência, os erros, né? Isso para mim impede de colocar o Norris assim como um cara que merecia o título, porque eu fico analisando os pilotos que ganharam títulos nem sendo tão bem avaliados em termos de talento, alguns até subestimados. O Rosberg lá em 2016, o cara vai lá, ganha as primeiras 4 corridas. Toda vez que ele tem uma oportunidade, ele parte para cima. Quando o Hamilton erra, ele não deixava barato, entende? Essa é a questão, essa é a diferença do piloto, né? E ele conquistou o título mundial em 2014, levou até a última corrida. Então, assim, o Rosberg não era considerado do mesmo nível do Hamilton, não é. Mas ele deu o jeito dele e quando teve a oportunidade foi campeão. Eu posso pegar até alguns que acabaram falhando em conquistar o título, mas, por exemplo, o Massa, em 2008, ele tinha uma Ferrari que era o melhor carro do grid ao lado da McLaren, mas era parelho, entende? E ele tinha do lado dele o Kimi Raikkonen, que é um piloto que foi campeão mundial, né? E assim, em alguns momentos estava lá a BMW para atrapalhar, até mesmo a Renault. Então, assim, era uma temporada bem mais parelha e equilibrada que a gente tem. E o Massa ganhou 6 corridas. Em 2008, o Massa ganhou 6 corridas. E assim, o Norris ele ganhou 3 até agora. Eu vou pegar outro exemplo, Mark Webber em 2010. O Webber ganhou 4 corridas em 2010, no ano que a gente tinha 3 carros lutando pela vitória, McLaren, Ferrari e Red Bull. E assim, carros próximos, parelhos, entende? Teve algum momento todo que a Red Bull foi um pouquinho melhor, mas teve corridas que a McLaren era melhor, teve corridas que a Ferrari era melhor. Por exemplo, Hockenheim, a Ferrari foi muito melhor que a concorrência. Então, a questão é, um cara, por exemplo, como o Webber, que ninguém nunca avaliou lá como um grande talento para ser campeão mundial, né? Um piloto bom, obviamente, né? Pelo que ele já tinha feito na Jaguar e na Williams, mas ele foi lá com a chance dele, né? Tipo, ele pilotando bem, o cara cresceu em motivação, conseguiu 4 vitórias e chegou na última corrida do ano à frente do Vettel. Ele teve lá uma corrida ruim em Abu Dhabi, né? Acabou em terceiro no campeonato, mas ele, por exemplo, merecia muito mais o título do que o Norris esse ano. Vou pegar outro exemplo, Heinz Harald Frentzen, em 1999 com a Jordan. A Jordan não era um carro para ser campeão, mas o cara foi maximizando os resultados que tinha. Ele chegou a um certo momento, estava quase lutando pelo título, entende? Do tanto que o Hakkinen e o Irvine estavam errando. Então, eu pessoalmente vejo o Norris assim, com o carro que tinha, para ele ter conseguido pelo menos umas 6 ou 7 vitórias, se ele quisesse ser campeão, porque o Verstappen te obriga a fazer desse nível. E assim, foram muitas corridas que ele nem sequer tirava pontos do Verstappen. Toda vez que tinha que disputar com o holandês, ele não tinha ali o brio e a agressividade necessária para bater de frente. O Verstappen pode, em alguns momentos, ter deixado a disputa um pouquinho mais suja, mas assim, aquele negócio, aquela demonstração lá no GP do México, com o Verstappen colado atrás, ele se joga lá na frente. Você nunca deixa o lado de dentro pro Verstappen, né? Você sempre deixa o lado de fora, né? Você faz assim, você joga o mais duro possível com ele. E para mim, assim, o Norris não joga duro o suficiente. E não tem essa personalidade. Falta personalidade. E assim, era a melhor chance dele ser campeão, sério mesmo, porque ano que vem, a gente tá vendo aí, a Ferrari e a Mercedes não estão tão atrás, a Red Bull também não tá tão atrás assim. Se eles conseguem acertar tudo bem o carro, pode ser que a McLaren não seja o carro tão mais forte assim, a gente não sabe quem será o carro mais forte ano que vem, e ainda tem outro detalhe, né, que a gente tem que citar aqui, o Piastri pode estar mais forte ano que vem. O Piastri desse ano ainda não é piloto para bater o Norris, né, inclusive a corrida hoje do Piastri foi ruim, mas a questão é, o Norris, né, ele precisa dar um passo à frente para a próxima temporada, e se ele não aprende nada com esse ano, se ele volta o mesmo piloto, não tem condições de considerá-lo um piloto para ganhar o título mundial, porque aí a McLaren teria que estar muito à frente, e se ela estiver muito à frente, o Piastri entra também muito mais na disputa. Então, e a distância este ano, né, o Piastri esse ano não está melhor do que o Norris, mas está mais próximo do que na temporada anterior, então isso para mim já conta bastante. E assim, é momento para o Verstappen celebrar, tetracampeão mundial, se junta a Alan Prost, se junta a Sebastian Vettel, fica um título de Juan Manuel Fangio, aí atrás, obviamente, dos heptas campeões mundiais, Michael Schumacher e Lewis Hamilton, mas é um panteão de elite que se junta o Max Verstappen, uma lenda do esporte, né? Goste você ou não, acho que é impossível tirar esse cargo de lenda de um dos maiores e melhores de todos os tempos, porque são mais de 60 vitórias, são mais de 100 pódios,
e agora 4 títulos mundiais, 4 em sequência. É realmente assim, muita gente duvidava que o Verstappen, na época lá que estava com um carro mais fraco, né, da Red Bull, às vezes tirando uma vitória ou outra do Hamilton, que ele tinha a capacidade de fazer o mesmo tipo de domínio ou bater de frente com o Hamilton. Ele provou os críticos errados em 2011 e 2020, não, 2021, né? 2011 não, né? E aí nem ele pilotava a kart em 2011, né? Agora 2021 e 2022, 23, 24, campeão com antecedência. E assim, quando teve o carro mais forte, não teve condição nenhuma de alguém bater de frente. Realmente um piloto que leva para o outro nível a competição. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.